Sejam bem-vindos ao canal Setor Curioso, e o caso de hoje é o mistério do quarto 1046. Antes do vídeo começar, não se esqueça de fortalecer o canal se inscrevendo e ativando o sininho para receber os próximos conteúdos. E não esqueça do like, que é muito importante para nós. Após a virada do ano, na quarta-feira do dia 2 de janeiro de 1935, um homem chega para se hospedar no Presidente Hotel, localizado na região central da cidade do Kansas, carregando em suas mãos nada além de um pente de cabelo e uma escova de dentes. O homem estava bem elegante. Ele usava um terno preto, porém suas orelhas tinham uma deformidade igual à dos lutadores de boxe. Além disso, ele tinha em sua cabeça no lado esquerdo uma cicatriz, e aparentava ter mais que 25 anos de idade. Na recepção do hotel, durante o check-in, ele se apresentou como Roland Owen. Ele pediu um quarto que não tivesse janela com vista para a rua e que fosse nos andares mais altos do hotel. Logo em seguida, Roland deixou a recepção e ninguém percebeu se ele possuía um comportamento estranho ou não. Aliás, aquele hotel era conhecido na cidade por hospedar viajantes que se hospedava e que ao longo da noite recebia companhia noturna. No dia 3 de janeiro, por volta do meio-dia, a camareira Mary Soptic bateu à porta do quarto 1046 para poder limpá-lo. Naquele horário, a maioria dos hóspedes havia deixado o hotel e provavelmente passariam o dia fora. Quando ela abriu a porta, encontrou Roland sentado na cama completamente arrumada, e com apenas a lâmpada do abajur acesa, e com todas as persianas fechadas bloqueando a entrada da luz do sol. A mulher disse que ele parecia tenso e assustado com algo. Mary falou que poderia voltar mais tarde, porém Roland insistiu que ela ficasse. Enquanto ela limpava o quarto, o homem pediu para que Mary deixasse a porta destrancada depois que terminasse, pois ele estava esperando a visita de um amigo que chegaria mais tarde. Mary concordou e assim que terminou de limpar o quarto, ela saiu e deixou a porta destrancada. Às 16 horas, Mary retornou ao quarto 1046 para entregar algumas toalhas limpas. Chegando lá, a porta ainda estava destrancada, assim como ela havia deixado. Ao entrar no quarto, Mary de novo encontrou Roland, porém dessa vez ele estava deitado e por de cima da cama ainda arrumada. Ele parecia estar dormindo, e havia um bilhete na mesa de cabeceira que dizia: "Dom, volto em 15 minutos. Aguarde." No dia 4 de janeiro, às 10h30, o clima no local ainda continuava bizarro. A porta do quarto de Roland estava trancada por fora, como acontecia quando os clientes saíam. Mary então, com uma de suas chaves mestra, abriu a porta do quarto de Roland e entrou para fazer a limpeza. Porém, para espanto da camareira, o homem estava sentado numa cadeira no canto do cômodo, na escuridão. Mary entrou e sem dizer nada começou a limpar o quarto de Roland, e minutos depois, o telefone tocou e Roland atendeu. Mary pôde ouvi-lo dizer: "Não, Dom, eu não quero comer. Não estou com fome. Não insista." Assim que desligou, após alguns segundos de silêncio, ele passou a interrogar Mary perguntando como era o roteiro de suas funções, perguntando sobre seus horários e escalas das camareiras. A mulher respondeu, mesmo achando aquilo muito esquisito, e logo após deixou o quarto. Ao anoitecer, Mary retornou com mais toalhas para o quarto 1046, e ao bater na porta alguém acabou falando em um tom grosseiro, e Mary percebeu na hora que aquela voz não era de Roland. Ele falou que não precisavam de toalhas e mandou que ela fosse embora e não voltasse. No mesmo dia, às 23 da noite, um dos moradores da vizinhança do hotel, identificado como Robert Lane, viu um homem correndo pelas ruas usando apenas uma calça e vestindo uma camisa fina, apesar do frio intenso que estava fazendo no local. Robert então resolveu abordar o homem para ver se ele estava precisando de ajuda, e era Roland que estava correndo nas ruas de Kansas. Robert parou para perguntar se ele precisava de alguma ajuda, e Roland rapidamente perguntou se ele poderia lhe dar uma carona até o Presidente Hotel. Ao entrar no carro, Robert notou que o seu então passageiro sangrava muito devido a um grande ferimento no braço, e seu corpo estava coberto de hematomas. Durante o trajeto até o Presidente Hotel, Robert escutou Roland sussurrar a seguinte frase: "Eu acabarei com tudo isso amanhã." Durante a madrugada,
Jean Owen, uma hóspede do quarto 1048, afirmou ter ouvido vozes exaltadas vindas do quarto 1046. Uma delas pertencia a uma mulher. Jean pensou em reportar a recepção do hotel, mas desistiu. Às 2 horas da madrugada, uma prostituta que procurava por um cliente no quarto 1026, se perdeu e acabou parando no mesmo andar do quarto de Roland. Foi então que ela ouviu um alvoroço, provavelmente de alguém se debatendo, alguns gemidos, barulho de coisas caindo e logo após um silêncio absoluto. Na manhã do dia 5 de janeiro, às 8h30 da manhã, a recepção do hotel recebeu um telefonema da companhia de telefone, dizendo que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho desde o início da noite. Imaginando que fosse um descuido, um mensageiro foi até o quarto informar Roland sobre o telefone. Como o homem não respondeu quando ele bateu a porta, o mensageiro decidiu entrar no quarto usando a chave mestra. Ao entrar no quarto, o mensageiro presenciou uma cena de terror. Havia sangue em todas as partes, nas paredes, pelo chão, e tinham respingos até no teto. No banheiro, Roland estava pelado e de joelhos, com a cabeça apoiada na beirada da banheira, cheia de água e sangue. Ele tinha uma corda amarrada ao pescoço, e ao redor de seus pulsos. O homem havia sido esfaqueado em diversos lugares, e possuía um corte no peito, bem perto do coração. Aterrorizado, o mensageiro ligou para a polícia, que chegou em poucos minutos, e ainda foi capaz de pegar Roland em seus últimos suspiros. Os policiais tentaram perguntar o que tinha acontecido, e quem tinha feito aquilo com ele. Roland respondeu dizendo que ninguém tinha feito nada daquilo, e completou dizendo que havia caído contra a banheira, e que não tentou se suicidar. Roland perdeu a consciência, e morreu antes de ser hospitalizado. A autópsia descobriu que boa parte dos ferimentos, e as facadas mais letais atingiram Roland no fim da madrugada e início da manhã. O hotel não possuía um controle de entrada e saída de visitantes, então não puderam fornecer informações concretas. Uma investigação varreu os 4 cantos do quarto 1046, porém nada fazia sentido. A arma do crime não foi localizada. Não havia marcas de pegadas, e as impressões digitais femininas sobre o telefone pontuadas pelo sangue de Roland não foram identificadas. Os únicos elementos retirados da cena do crime foram uma gravata, um grampo de cabelo, um cigarro queimado e um pequeno frasco de ácido sulfúrico diluído e um copo de água quebrado sobre a pia. Logo descobriram que Roland não existia em lugar algum, e que aquele era um nome falso. No entanto, à medida que o caso ganhava os noticiários e que a polícia apelava ao público, diversas pessoas, em sua maioria donos de estabelecimentos, como hotéis, arenas de luta livre, bares e restaurantes, afirmaram tê-lo visto, incluindo o homem que o deu carona, mas que ele se apresentava sempre com nomes diferentes. Meses depois, sem mais nenhuma informação, a mídia anunciou que finalmente a polícia enterraria o corpo de Roland numa cova anônima como indigente. No dia seguinte, uma florista entregou na delegacia um buquê de 13 rosas, acompanhado de um bilhete que falava que as flores iriam no topo do caixão, e a quantia em dinheiro era destinada aos gastos funerais, e no fim do cartão estava escrito: Amor Eterno Louise. Na primavera de 1935, Ruby Ogletree suspeitou que algo não estava certo quando começou a receber cartas cheias de gírias, erros e falas que não correspondiam ao jeito de seu filho de apenas 17 anos, que saiu de casa para viajar pelo mundo em 1934. Até que em agosto do mesmo ano, ela recebeu uma carta de um homem chamado Jordan dizendo que seu filho, Artemus, havia salvado a vida dele e que agora ele era feliz com uma mulher rica no Cairo, e que Artemus havia perdido um dedo, por isso não conseguiria enviar mais cartas para ela. Ruby procurou o consulado do Egito na América, mas não conseguiu localizar Artemus. Até que em 1936, Eleanor Ogletree, filha de Ruby, leu aleatoriamente uma matéria sobre o assassinato de Roland. Por conta da cicatriz na cabeça, fruto de uma queimadura quando criança, ela teve certeza de que era o seu irmão, Artemus Ogletree. A família enviou uma foto dele às autoridades do Kansas e foi confirmado que Roland era na verdade Artemus Ogletree, o filho viajante de Ruby Ogletree.